Olá pessoal, dando início à nossa aula de técnicas radiográficas interproximal e oclusal. Lembrando que essas duas técnicas fazem parte do grande grupo das técnicas radiográficas intrabucais, periapical, interproximal e oclusal. Mas o assunto de hoje é interproximal e oclusal. E nós vamos dar início a essa aula falando da técnica interproximal. Essa técnica também é chamada de bite wing pelo nome dela em inglês e pela forma como ela é feita, utilizando-se uma asa de mordida. Então, por isso, um outro nome pelo qual nós podemos designar essa técnica é técnica bite wing. Essa técnica, essa radiografia interproximal, ela tem como característica a demonstração, que a gente visualize coroas de dentes superiores e inferiores no mesmo fio. Então, diferente da periapical, que a gente conhece muito bem, que mostra a coroa, a raiz, o periápice, o periodonto daquele dente, na radiografia interproximal, a gente vê apenas coroas dos dentes superiores e inferiores e cristas ósseas alveolares. Essa visualização, então esse resultado radiográfico que nós estamos vendo aqui, faz com que nós tenhamos algumas indicações específicas para se utilizar a radiografia interproximal e um pouco mais restritas quando comparadas às indicações da radiografia periapical. Então, se a gente observa essas duas imagens aqui do resultado radiográfico da interproximal, a gente consegue ver muito bem o espaço interproximal dos dentes e as cristas ósseas alveolares. Isso faz com que as indicações dessa técnica estejam relacionadas a essas regiões mais bem visualizadas, naturalmente como qualquer radiografia. Então, começando a elencar essas indicações, a gente tem esses três pontos que são os pontos-chave de indicação da técnica interproximal, que é para se fazer diagnóstico de cárie, acompanhar a progressão dessas lesões cariosas e avaliar restaurações. Avaliar essas restaurações tanto quanto a presença de lesões cariosas secundárias, quanto a adaptação desses materiais restauradores na interface dente-restauração. Então, por meio dessa radiografia que nós estamos vendo aqui, é possível fazer diagnóstico de cárie nas faces mesial distal, observar se há alguma região mais radiolúcida na porção oclusal, como está essa restauração classe 2, se ela está bem adaptada, se tem excesso ou falta de material, se existe uma perda de estrutura adjacente àquela restauração. Tudo isso é de extrema importância na prática clínica, uma vez que tais lesões cariosas nessas faces interproximais, elas não são facilmente visualizadas no exame clínico. Então, a radiografia interproximal, ela é chave para se fazer o diagnóstico dessas regiões. E também, não podemos esquecer, por mais que as indicações principais dessa técnica estejam relacionadas à visualização desses pontos, a avaliação periodontal por meio da radiografia interproximal é muito boa, traz muitas informações pelo fato da gente ver muito nitidamente a condição das cristas ósseas alveolares. Então, se nós compararmos essas imagens aqui do slide, nas imagens de cima, nós podemos ver duas radiografias de um paciente saudável, com uma condição periodontal saudável, e nas imagens de baixo, um paciente com uma perda óssea já importante, com a perda de definição daquela fina linha radiopaca que delimita as cristas ósseas alveolares. A gente consegue observar excesso de restauração em alguns dentes, como por exemplo ali no dente 25, no dente 26, no dente 37. A gente consegue ver desadaptação desse material restaurador com o dente, como é o caso ali no dente 36. Então, é uma série de avaliações que são possíveis de serem feitas por meio da radiografia interproximal, que apesar de nos mostrar uma região limitada, nos mostra com uma qualidade e um detalhe de visualização muito importante. Nessa radiografia aqui de baixo, a gente também consegue observar a presença de cálculos dentários, certo? E uma outra indicação que acaba ficando ali quase esquecida por muitas pessoas é a avaliação da altura da câmara pulpar. Então, na hora de se fazer uma avaliação da relação do teto da câmara com uma região adjacente de interesse, como por exemplo o fundo de uma cavidade, o limite de uma região mais radiolúcida sugestiva de lesão cariosa, o exame interproximal é quem nos dá
melhor relação da altura da câmara pulpar com aquela região que nós estamos avaliando, muito mais do que a periapical. Então, ela pode entrar como um complemento para se fazer essa avaliação. A radiografia interproximal, como eu mencionei anteriormente, ela permite que nós façamos uma avaliação das coroas dos dentes superiores e inferiores no mesmo filme e cristas ósseas alveolares. Então, para a gente conseguir realizar uma radiografia que pegue coroa de dente superior e inferior no mesmo filme, a gente precisa de um dispositivo, uma forma de se fazer essa técnica colocando metade do filme para cima e metade do filme para baixo, ou seja, metade do filme pegando os superiores e metade para os inferiores. Então, a gente consegue olhar aqui, nós vemos uma vista, né, intrabucal, um esquema intrabucal, o filme posicionado aqui entre a coroa dos dentes e a língua do paciente, deixando metade desse filme na região dos dentes superiores e a outra metade dele na região dos dentes inferiores. Isso garante, que nós possamos centralizar a nossa região de interesse, englobando as coroas dos dentes superiores na metade superior e a coroa dos dentes inferiores na metade inferior. Então, a gente precisa de algo que nos auxilie para fazer essa separação e o posicionamento correto do filme na região de interesse. Para isso, nós temos basicamente 3 possibilidades, e se nós formos mais minuciosos, apenas 2 no mercado hoje em dia, que são filmes interproximais, a incorporação de aletas a filmes e dispositivos posicionadores. Em relação aos filmes interproximais, hoje em dia nós não temos mais eles disponíveis no mercado. Então, ele não é mais uma opção. Eu gostaria de fazer um interproximal com um filme interproximal. Você não vai achar para comprar. Então, essa opção está descartada. Você fica com apenas 2, que é fazer uma aleta ou comprar uma aleta e acoplar em um filme periapical ou utilizar um dispositivo posicionador. A primeira opção, que são as aletas de mordida, nós temos aqui alguns exemplos. Algumas que vêm com adesivo e que você incorpora aqui na face sensível do filme periapical padrão, 3x4 centímetros. Essa aqui de isopor e essa aqui é montada e você encaixa o filme ou uma placa de fósforo ali no interior desse dispositivo aqui que é descartável. Então, essa é uma opção muito pouco comercializada no Brasil, são poucas pessoas que utilizam, mas é uma possibilidade. Se você não quiser comprar essa aleta de mordida e você não tiver como fazer com um posicionador, você tem uma opção de você mesmo montar essa aleta de mordida utilizando uma fita crepe e um filme periapical padrão. Então, de que forma que isso é feito, né? A gente pode observar nas imagens aqui do slide. A gente vai pegar um pedaço de fita crepe, iniciar, né, a colagem dele aqui na face oposta para que a aleta de mordida fique então posicionada na face sensível do filme. Então, você vai posicionar aqui a fita crepe, metade da fita crepe aqui no filme, trazê-la na face sensível para metade do filme, puxar a outra metade até a metade da face sensível e unir as 2 pontas da fita crepe. E aí, com isso, você tem a confecção de uma aleta de mordida com fita crepe num filme periapical padrão, que você faz as demais técnicas, certo? Então, assim, é uma forma de você não comprar uma aleta, não gastar dinheiro e ter uma opção caso não seja possível de se realizar a técnica com o posicionador, uma vez que o uso dos dispositivos posicionadores deve ser a nossa escolha sempre. Aqui nós temos um exemplo de um posicionador que vem no kit dos posicionadores radiográficos do tipo RIM. Não são posicionadores muito utilizados na prática odontológica, né? Tem um outro vídeo no canal do YouTube que explica a diferença desses posicionadores, no caso dos periapicais, e no interproximal muitos dos quesitos entram aí nisso também. Então é um posicionador mais caro, em que tem que ser montado, de difícil manipulação, mas é uma possibilidade. Quando você adquire um kit de posicionadores do tipo RIM, vem esse dispositivo posicionador de interproximal aqui. O mais utilizado é esse dispositivo posicionador de interproximal do tipo Hanshin. Então, quando são comprados kits de posicionadores intrabucais,
Esse posicionador aqui é o posicionador de interproximal que vem junto aí do kit. Esse é o mais utilizado, super fácil de manipular, não tem que ser montado previamente. A única coisa a ser feita é mesmo acoplar o filme de forma correta nesse posicionador para então posicionar na cavidade bucal do paciente e realizar a radiografia. Então, quando nós fazemos radiografias interproximais de boca toda do paciente, nós temos basicamente 4 radiografias a serem feitas, que são as radiografias interproximais de prés e as radiografias interproximais de molares. Então, 2 radiografias de pré-molares, lado direito e lado esquerdo, e 2 radiografias de molares do lado direito e do lado esquerdo. Essa aqui é uma radiografia de exemplo de uma projeção interproximal para prés. Então, percebam que os prés estão aqui no meio do filme, nós vemos parcialmente o canino, é necessário, né, que nós tenhamos a visualização de parte do canino e também a visualização do primeiro molar. E aqui, na projeção para molares, nós conseguimos ver os 3 molares e um ponto-chave é uma visualização nítida, sem sobreposição das regiões interproximais. Para que a gente, então, faça a técnica, que a gente consiga adquirir uma radiografia tecnicamente perfeita, alguns pontos devem ser observados. Esses pontos podem variar de acordo com a forma com que você escolheu para a estabilização do filme. Se você fez uma aleta de mordida ou acoplou uma aleta de mordida, você precisa olhar alguns pontos. Se você escolheu fazer com posicionadores, menos coisas têm que ser pensadas na hora de se adquirir aquela radiografia. Então, começando pela opção de fiz uma aleta de mordida, né? Quero utilizar essa aleta sem posicionador, eu preciso prestar atenção, primeira coisa, de que forma que eu coloquei o paciente posicionado, de que forma está a cabeça do paciente, uma vez que eu posicionei o filme na região de interesse, centralizei os meus dentes de interesse no meio do filme. E aí eu preciso olhar a cabeça do paciente. Ela está com o plano sagital mediano perpendicular ao solo? Segundo ponto, a linha tragus, asa do nariz do paciente, está paralela ao solo? Eu preciso garantir que a cabeça dele esteja posicionado, que o filme esteja corretamente posicionado na região de interesse. Uma vez que isso está estabelecido, você pode então pegar o cabeçote do seu aparelho de raio-x e ajustá-lo da forma mais adequada para garantir uma imagem tecnicamente perfeita. O que eu devo fazer com o cabeçote? Quais os pontos a se olhar na hora de direcionar o feixe de raio-x? 2 pontos críticos principais, angulação vertical e horizontal do feixe. Primeira angulação vertical do feixe de raio-x. Na técnica interproximal, preconiza-se uma angulação vertical de 7 a 10 graus positivos. Então, para isso, você vai olhar no goniômetro do aparelho e definir lá de 7 a 10 graus positivos. Então, a gente precisa dessa leve angulação positiva para compensar a angulação natural dos dentes na arcada, certo? Então, aí você vai direcionar com essa angulação vertical para a região de interesse, para onde você posicionou o filme. E o segundo ponto, a segunda angulação que a gente precisa ter em mente é a angulação horizontal dos feixes. E quando a gente fala de radiografia interproximal, a angulação horizontal é o ponto-chave a ser acertado para que aquela técnica dê certo. O que eu tenho que pensar, né? O que é o meu ponto de referência? Os seus feixes de raio-x têm que incidir paralelamente às faces proximais dos dentes. Então, se você está fazendo uma interproximal de press, você precisa observar de que forma estão as faces proximais dos dentes a serem radiografados e direcionar o feixe como se eles passassem entre as faces proximais, para que assim você não tenha sobreposição das interproximais na radiografia e aí você consiga ver nitidamente cada uma das proximais e uma fina linha radiolúcida entre aqueles pontos de contato, certo? Então, esse é o nosso objetivo, em se realizar uma técnica interproximal com angulação horizontal perfeita. Se eu opto
Pela utilização de um posicionador, eu não preciso pensar em angulação vertical ou horizontal. O único ponto a ser pensado previamente é de que forma que eu vou colocar o filme no posicionador e centralizar esse conjunto na região de interesse. Então, eu vou pegar o filme radiográfico periapical padrão, vou posicioná-lo aqui no posicionador, a face sensível do filme voltada para os feixes de raio-x que incidirão nessa porção, e eu vou levar a boca do meu paciente e vou centralizar os dentes que eu quero ver aqui na região da parte onde será feita a oclusão. Né? Esse posicionador, diferente do de periapical, a gente não tem aquele bloco de mordida de silicone, ele é só essa parte de plástico. Então, é aqui que vai haver a mordida do paciente, e essa porção de plástico faz uma ligeira separação dos dentes superiores e inferiores, o que melhora um pouco a qualidade da imagem quando comparada com a letra de mordida de fita crepe. Então, você levou a boca do paciente, essas hastes que nós estamos vendo aqui é que vão orientar a angulação do cabeçote. Então, você não precisa olhar o goniômetro e definir essa angulação de 7 a 10 graus, isso não é necessário. Você vai orientar o seu cilindro por essas duas hastes aqui que estão formando esse L, certo? Então, essa haste maior é a que vai orientar a angulação vertical do cabeçote, a angulação vertical que o cilindro estará posicionado em direção à sua região de interesse. E essa haste menor aqui é a que vai orientar a angulação horizontal. Então, o que precisa ser feito é quase um encaixe do cilindro aqui nessa porção, deixando essa haste na porção mediana do cilindro, indicando ali o feixe principal de raio-x, certo? Então, aqui nós temos duas imagens, uma de como o paciente, né, fica posicionado com este posicionador aqui, na região de interesse de pré-molares, orientando a posição do cabeçote com a haste menor e a haste maior, e este resultado radiográfico aqui. Na projeção de molares, a gente vê que está deslocado mais distalmente, e a projeção radiográfica final, o resultado radiográfico final. Partindo agora então para a nossa segunda técnica, a técnica oclusal, nós conseguimos ver aqui na tela um resultado radiográfico de uma técnica oclusal total de maxila. O que a gente consegue observar? Que é uma visão bastante ampla, tem sobreposição de estruturas, não nos dá tanto detalhe quanto a periapical e a interproximal, mas nos dá uma visão geral, nesse caso da maxila, que a gente não consegue por meio de outras técnicas intrabucais. Então, a oclusal é uma técnica menos indicada, menos solicitada, pelo fato dela ter indicações mais pontuais, casos em que há necessidade dessa visualização mais ampla, menos detalhada, então daquela região de interesse, ou da maxila ou da mandíbula. Então, a técnica oclusal, ela tem algumas indicações importantes relacionadas a elas. É importante que a gente conheça de que forma que ela pode adicionar informações e melhorar o nosso diagnóstico. Então, começando aqui com esses dois exemplos, que são radiografias oclusais totais de maxila, que nos mostram dentes inclusos que não foram diagnosticados em outro momento, ou então não tão bem localizados quanto por meio da radiografia oclusal. Então, ela permite essa avaliação de toda a maxila, tanto num paciente dentado quanto num paciente desdentado, fazendo com que a gente possa observar toda essa região e fazer o diagnóstico ou de um dente supranumerário, ou de raízes, ou corpos estranhos no interior do osso. Então, pelo fato dela dar essa visão geral, faz com que a gente faça uma avaliação ampla e consiga detectar tais alterações. Outro ponto importante é visualização de lesões. Aí vocês podem falar, professora, mas eu tô vendo essa lesão aqui e eu tenho certeza que se eu fizer uma periapical de incisivos centrais superiores, eu vou ver essa lesão. De fato, muito provavelmente você vai ver essa lesão na radiografia periapical. No entanto, você vai ver todos os limites da lesão, você vai ver a lesão por completo e o osso normal adjacente a ela. Você vai conseguir ter toda a noção daquela lesão? Provavelmente não. Então, a oclusal vem adicionando a informação dessa lesão aqui, por exemplo, relacionada ao canal incisivo, né? É uma lesão que se chama cisto do ducto nasopalatino,
E aqui do lado direito nós vemos uma projeção agora para a mandíbula, em que nós vemos uma lesão bastante extensa em região de corpo mandibular, causando uma expansão e adelgaçamento das corticais, tanto vestibular quanto lingual. Então, essa informação de tenho expansão das corticais vestibular e lingual, eu não conseguiria por meio de uma técnica, seja periapical ou panorâmica. Então, quando a gente olha uma lesão desse tamanho, muito provavelmente a radiografia panorâmica é que nos dará a informação da lesão como um todo e a relação dela com as estruturas adjacentes. No entanto, a profundidade é perdida. Isso faz com que a gente não tenha informação vestíbulo-lingual daquela região de interesse. E a oclusal traz essa informação. Por meio dessa oclusal total de mandíbula, a gente consegue ver a expansão das corticais nesse caso. Aqui, 2 exemplos de fraturas mandibulares. Em relação às fraturas, eu deixo aqui nesse slide como indicação as fraturas mandibulares, porque aí sim a técnica oclusal nos traz uma informação extremamente nítida e que nos dá a definição desse diagnóstico. Já as fraturas maxilares e relacionadas ali ao terço médio da face são fraturas complexas, que requerem outros exames por imagem para a gente ter uma boa visualização como essa. A visualização de cálculos salivares ou cialolitos rotineiramente é feita por meio da técnica oclusal de mandíbula, lembrando que os cialolitos geralmente acometem a glândula submandibular. Então, para a visualização dessa região de assoalho da mandíbula, é importante que a técnica oclusal total seja feita, muitas vezes diminuindo-se o tempo de exposição, né, quando a gente está com uma hipótese de um cálculo salivar mais discreto, diferente desse aqui do slide, e aí é possível a visualização da mineralização no interior ou da glândula ou do ducto salivar. Um outro exemplo é o acompanhamento de ortodontistas das suas disjunções palatinas. Então, progressivamente é feita uma avaliação para o acompanhamento dessa disjunção. E uma ótima opção é a técnica oclusal, uma técnica feita de forma simples, sem grande incômodo para o paciente e com uma dose de radiação baixa. A avaliação de fissuras, então, a avaliação de fissuras palatinas, nesse caso, né, envolvendo o processo alveolar, ela pode ser feita por meio da técnica oclusal. Nesse caso do slide, a gente tem uma avaliação pré e pós-operatória de enxertia na região, então a gente consegue fazer um acompanhamento radiográfico, uma técnica simples de ser feita que pode ser feita no consultório. Uma outra possibilidade da utilização da técnica oclusal é uma avaliação de pacientes que estão com trisma. Então, é um paciente que você precisa fazer uma avaliação dos dentes e ele não consegue abrir a boca para você fazer uma periapical, uma interproximal, qualquer outra técnica que seja necessária a introdução de um filme, de um posicionador, a oclusal, pelo fato dela necessitar de uma abertura de 3 milímetros só da boca do paciente, permite que a gente faça uma avaliação geral, ou da maxila ou da mandíbula, e consiga ali ter alguns sinais radiográficos que nos levem ali a uma formulação de uma hipótese diagnóstica. Então, para se fazer a técnica oclusal, nós precisamos de um filme oclusal. Ele é um filme intrabucal de tamanho 5 por 7 centímetros. Então, ele tem dimensões maiores do que o periapical padrão, que tem 3 por 4. E ele também tem um aspecto diferente. Então, quando vocês manipularem esse filme, vocês vão perceber que, diferente do periapical, ele não tem um invólucro plástico completo. Uma face dele é plástica e a outra é de papel. Então, eu recomendo, geralmente, que vocês coloquem o filme dentro de um saquinho plástico descartável para evitar que a saliva contamine essa parte de papel. Então, depois que você introduzir o filme oclusal no saquinho, você dobra e leva à boca do paciente. O posicionamento é extremamente simples, o paciente oclui, mas é importante que a gente peça para o paciente não morder o filme. É só uma estabilização leve para que então ele não danifique o filme ou a placa de fósforo que está sendo utilizada. Se nós estamos fazendo uma radiografia oclusal de maxila, a face sensível estará voltada para cima, para a maxila, ou se estivermos fazendo uma oclusal de mandíbula, face sensível voltada para baixo. Isso aqui é um exemplo de um paciente dentado. No caso dos pacientes desdentados, eles vão estabilizar o filme com os dedos.
Então, posicionou o filme da mesma forma, mas o paciente não vai ocluir e vai estabilizar ou com os polegares, se for para maxila, ou com os dedos indicadores, no caso de uma radiografia para mandíbula. Dentro das opções de técnicas oclusais, nós temos técnicas totais e técnicas parciais. Sempre que nós fazemos técnicas totais, o filme deve ser posicionado com o seu longo eixo no sentido látero-lateral. Então, ele tem 5 por 7 centímetros, ele vai ser introduzido assim na boca do paciente. Agora, quando nós falamos de técnicas parciais, o seu longo eixo no sentido antero-posterior do paciente. Então, é um filme 5 por 7, ele será introduzido dessa forma na boca do paciente, tá? Com seu longo eixo antero-posteriormente posicionado. Existe uma série de técnicas oclusais descritas na literatura. Muitas delas caíram em desuso pelo advento de diversas outras técnicas que nos trazem muitas informações. O advento da tomografia computadorizada, o maior uso da radiografia panorâmica. Então aqui eu destaquei 5 técnicas oclusais que são importantes da gente conhecer. 2 delas são principais, possivelmente. As técnicas totais, então oclusal, total de maxila e total de mandíbula, acabam sendo as mais utilizadas na rotina odontológica. Mas eu trouxe aqui essas 5 porque pode ser que, a depender da indicação do seu paciente, você então necessite de uma técnica parcial para uma melhor avaliação. Então eu vou mostrar aqui como são feitas essas 5 técnicas oclusais, as totais de maxila e mandíbula e as parciais de incisivo de maxila, parcial de mandíbula e parcial de sínfise mandibular. A primeira técnica, que é a técnica oclusal total de maxila, bastante utilizada, é extremamente simples de ser feita, tá? Então é importante nós posicionarmos corretamente a cabeça do paciente, colocar o filme em posição com o seu longo eixo no sentido látero-lateral do paciente, face sensível voltada para a maxila, e aí a gente pega o cabeçote de raio-x e direciona os feixes de raio-x com uma angulação vertical de mais 65 graus em direção à glabela. Então, o ponto de incidência dessa técnica radiográfica é a glabela e esse feixe de raio-x incidirá com 65 graus positivos, certo? Essa é uma vista, todas as vistas, né, dessa relação do cabeçote com o paciente, ele vindo de cima para baixo, então uma angulação positiva de 65, aqui coincidente com o plano sagital mediano nessas outras 2 visões. Então, incidindo 65 graus na glabela. E esse é o resultado radiográfico que a gente tem, que é o resultado radiográfico que a gente está mais acostumado nas técnicas oclusais. A segunda técnica de maxila é a parcial. Ela é uma técnica que, se você sabe que você precisa avaliar melhor a região anterior de maxila, então, Gabriela, eu preciso fazer uma técnica oclusal e eu sei que a minha região de interesse é só a região anterior, os incisivos do meu paciente, então eu posso modificar a técnica, ao invés de fazer a total, fazer a parcial e aí ter menos sobreposição na região anterior e uma melhor visualização dos incisivos. O que eu preciso mudar da oclusal total para se fazer uma parcial? Primeiro ponto é mudar o filme. Antes, quando eu estava fazendo uma total, eu colocava o filme no sentido látero-lateral do paciente. Agora, para se fazer essa técnica parcial, eu preciso colocar antero-posteriormente. Face sensível continua voltada para cima, voltada para a maxila, continua incidindo o feixe de raio-x a 65 graus positivos, só que eu não incido mais na glabela como era na técnica total. Agora eu vou incidir na ponta do nariz, no ápice nasal, certo? Então, essas são as 2 possibilidades de técnica oclusal em maxila. Partindo então para as oclusais de mandíbula, nós temos aqui a mais utilizada, que é a técnica oclusal total de mandíbula. Ela permite a visualização de toda a mandíbula e está adequada para a maior parte das indicações. Então, é necessário que vocês saibam fazer pelo menos as 2 técnicas oclusais totais, de maxila e de mandíbula. A técnica oclusal total de mandíbula, para ela ser feita corretamente, é imprescindível que a relação feixe-filme
esteja corretamente posicionada. De que forma? O feixe de raio-x deve incidir perpendicularmente ao filme. Então, nesse caso aqui da técnica oclusal total de mandíbula, a gente não vai se apegar tanto ao goniômetro, tá? Então, lá no maxila, 65 positivo, importantíssimo observar isso no goniômetro. Aqui na oclusal total de mandíbula, a gente vai fazer um deslocamento da cabeça do paciente para trás, mas pode ser que o seu paciente não consiga fazer essa excursão total da cabeça. Então, você vai colocar a cabeça do seu paciente para trás e vai compensar essa angulação com o seu cabeçote, fazendo com que o feixe incida 90 graus com o filme. Esse é o ponto-chave, certo? Então, não importa tanto quantos graus está no goniômetro, mas sim a relação de perpendicularidade do feixe com o filme. O ponto de incidência vai ser a porção mediana aqui do assoalho para pegar esse filme na sua região central. O filme oclusal aqui, nesse caso, foi posicionado com o longo eixo lateralmente, por ser uma técnica total, e com a face sensível voltada para baixo. É um ponto importante. O picote do filme a gente sempre deixa para fora da boca do paciente, para não atrapalhar a nossa interpretação. E esse aqui é o resultado radiográfico da técnica oclusal total de mandíbula. A segunda técnica, que é uma técnica parcial, ela já tem uma aplicabilidade um pouco mais restrita e ela está relacionada a casos em que você sabe que um dos lados da mandíbula é a sua região de interesse. Então, você não precisa fazer a técnica oclusal total. Então, Gabriela, não preciso, não quero ver mandíbula inteira, me interessa o lado direito do paciente. Então, você pode fazer a técnica parcial com os mesmos princípios de perpendicularidade do feixe com o filme, só que agora você vai deslocar o filme para o lado que te interessa. Então, você vai pegar o filme oclusal, face sensível voltada para a mandíbula, voltada para baixo, colocando o picote para fora da boca do paciente e o longo eixo do filme antero-posterior, deslocado para o lado que quer ser avaliado. E, obviamente, se você deslocou o filme para um lado que vai ser avaliado, o feixe de raio-x também incidirá para o lado que foi deslocado. E esse aqui é o resultado radiográfico que nós temos. Então, a gente vê um lado da mandíbula, uma vez que é uma oclusal parcial. Quando geralmente é feito, né? Muitos casos em que isso é feito. Quando eu tenho um aumento de volume em um dos lados da mandíbula, e se eu fizer uma total, eu vou cortar a porção aqui da cortical que está expandida, por exemplo. Então, a total não me daria a informação necessária que eu precisaria nesse caso. Já a parcial, pelo fato de eu deslocar o filme e pegar melhor, mais centralizada essa região, eu consigo ver toda a lesão e consigo interpretar essa expansão e adelgaçamento das corticais. A terceira e última técnica oclusal, que é uma oclusal parcial de sínfise, ela, assim como eu falei da parcial de incisivos, é uma técnica em que ela é empregada em casos que eu sei que a minha região de interesse é a região anterior de mandíbula. Então, por exemplo, estou suspeitando de uma fratura em região anterior de mandíbula. Então, eu posso optar por realizar a técnica parcial e aí ter uma melhor visualização da porção anterior de mandíbula e menos sobreposição e com uma outra projeção também, não é a mesma vista, então nos dá uma visão diferente. De que forma que essa técnica é feita? Nós posicionamos o paciente, quando ele está com a cabeça corretamente posicionada, nós vamos colocar menos 55 graus no goniômetro, então o feixe de raio-x incidindo de baixo para cima na sínfise mandibular com 55 graus no goniômetro. Nesse caso aqui, a relação está um pouco diferente pela inclinação da cabeça do paciente e essa angulação da cabeça foi compensada com o cabeçote. Este é o resultado radiográfico que a gente tem, então se vocês observarem, é uma visão diferente da oclusal total. Então, nos dá uma visão, uma projeção diferente da região anterior, não nos dá muita sobreposição de estrutura, então permite uma ótima visualização da região de sínfise e, pegando o exemplo que eu dei anteriormente, se eu quiser avaliar uma fratura nessa região, possivelmente eu verei com bastante nitidez. Então,
Eu espero que o conteúdo de técnicas interproximal e oclusal tenha ficado bastante claro. São técnicas intrabucais extremamente simples de serem feitas, né? É possível de ser feita em qualquer consultório odontológico, mas elas têm as suas indicações específicas. Então é importante a gente ter em mente qual é o resultado radiográfico daquela técnica, o que pode ser visualizado por meio daquela técnica, e aí sim fazer a relação da indicação do seu paciente com o resultado radiográfico para descobrir se aquela técnica vai dar a resposta que você precisa.